Vamos agora ao quarto tópico, e esse quarto tópico vai falar de fonte, mas não de fonte contaminada, mas vai falar de uma fonte pura. A água de uma fonte pura. Primeira pergunta: que princípio revela que apenas um coração renovado pela graça de Deus pode produzir ações consistentes? E forneça alguns exemplos práticos. Irmão Clóvis, qual é esse princípio aqui revelado? Esse é um princípio bem interessante que fica claro na carta de Tiago, em que a fonte ela não consegue produzir águas totalmente opostas. Ora salgadas, salobras, outra hora uma água doce e boa e própria para o consumo, né? Então Tiago fala, a fonte, o mesmo manancial não vai produzir água doce e salgada ao mesmo tempo, né? Ou amarga, dependendo da versão da Bíblia. Então, esse é um princípio que é real e se aplica muito à questão espiritual e ao nosso coração, à nossa mente, né? Que é a fonte das nossas ações, como nós estamos destacando aqui na lição. E quando Tiago escreve isso, nos vem à mente ali na sua região, né? Falando geograficamente de onde ele estava, ali próximo ao Mar Morto, existiam muitas fontes de água salobra, água rica em minerais, que deixava ela com um gosto muito pesado e impróprio para o consumo. Por outro lado, da região norte, tem correntes de água que vêm especialmente decorrente do derretimento das geleiras ali do Líbano. São águas doces e boas para o consumo. Então, pensando ali no contexto de Tiago, a gente lembra desse exemplo, né? Desses dois tipos de fontes que estavam ali geograficamente localizadas próximos, na região em que o apóstolo escreveu sua carta. Então, eram fontes diversas. Não tinha como as fontes localizadas ali na região do Mar Morto produzir água doce. De igual modo, aquela corrente boa e potável, em determinada época do ano, não se tornava amarga e imprestável. Não, ela sempre era. Então, na natureza, as coisas são consistentes, coerentes e obedecem aquelas leis naturais. E, aplicando para a questão espiritual, o nosso coração renovado será, portanto, uma fonte de água pura, uma fonte de coisas boas. O Espírito Santo vai colocar nele coisas boas e, através dele, nós seremos instrumentos, né, na verdade, quando o Espírito Santo nos usar, para coisas positivas, espiritualmente falando, isso na fala, nas ações, nos pensamentos, né? Haverá uma coerência de vida e de prática. E, na própria nota que destaca, que quando nós recebemos a verdade como ela é em Jesus, de uma forma completa, nos comprometemos com ela, ela opera uma reforma em todas as áreas da nossa vida, né? Então não fica nenhuma área da nossa vida sem ser beneficiada por esta transformação operada pela palavra de Deus em nosso coração. Então teremos realmente um coração renovado e que será capaz de produzir frutos, né? Frutos bons. A nota menciona até alguns exemplos, né? Faz menção. As sagradas verdades que nos comprometemos a obedecer jamais diminuirão aqueles que as recebem, nem os tornarão rudes ou descuidados, seja com a própria aparência ou com a limpeza no lar. Aqui citando apenas alguns exemplos, né? Sim. Se aqueles que recebem têm hábitos preguiçosos, a verdade o eleva e opera nele uma reforma completa. Exatamente. Se a verdade não produzir esse efeito, é sinal de que a pessoa não experimentou o seu poder salvador. Então, se a verdade não tiver produzido algo que vá enobrecer-nos, isso significa que, de fato, ainda não experimentamos. Se não transformou as minhas ações, se não transformou as minhas palavras, se não transformou o meu comportamento, os meus sentimentos, os meus pensamentos, significa que ainda nós não experimentamos do seu poder salvador. Portanto, é necessário que nos empenhamos nesta busca. Com certeza. Nós temos aqui uma espécie de termômetro, né? Com certeza. Quantas pessoas dizem, não, eu aceitei Jesus, mas as suas vidas são semelhantes à do ímpio? Não aceitou o verdadeiro evangelho, não provou ainda desse poder salvador. E mais à frente tem uma outra frase interessante, faz menção do limpem a fonte e as águas se tornarão puras. Muito legal essa frase, né? Muito legal. Então, é a nossa mente que precisa ser purificada, né? Pelo poder do Espírito Santo.
E aí, naturalmente, o que vai vir dela vai ser coisas boas, né? Esse princípio nós podemos aplicar espiritualmente em várias áreas, especialmente na adoração a Deus. Quando a gente analisa, especialmente a juventude da igreja, pessoas que estão envolvidas no ministério de música, e às vezes essas pessoas não estão totalmente consagradas ao Senhor. E, infelizmente, em algumas delas, a gente consegue perceber que às vezes as pessoas gostam do louvor ao Senhor, participam, gostam de cantar hinos, até, né, louvam o ministério de louvor da igreja, enfim. Mas às vezes essas pessoas também gostam de ouvir músicas mundanas, gostam de beber de outras fontes e acabam se tornando um manancial duplo, né, de forma contraditória. Isso aí revela exatamente essa necessidade de conversão que o irmão deixou claro aí. Devemos buscar essa conversão para sermos só do Senhor, de todo o coração, né, de forma inteira. Satanás não se importa se ele tem apenas 1% do nosso coração, se ele tem só um pouquinho de veneno soltando nessa água, né? Para ele já é suficiente. Mas Deus, ele se importa em que o nosso coração seja íntegro, que o nosso coração seja completamente dele, que essa fonte seja plenamente purificada para que possa jorrar uma água pura através de palavras, de ações e que irão impactar aqueles que estão ao nosso redor de uma forma positiva em relação ao Evangelho, né? Com certeza, com certeza. Muito bem. Então, o desafio para nós nesse tópico, água de uma fonte pura, o desafio é que nós possamos, como disse aqui a essa frase da nota, limpem a fonte e as águas se tornarão puras. Vamos permitir que a graça e o poder de Deus transforme o nosso coração para que essa fonte, então, purificada, possa jorrar de uma água que salta para a vida eterna. Amém. Amém.